De onde vem a força dos falsos profetas? De onde vem o poder de operar sinais e maravilhas nos falsos profetas? Alguém pode dizer, dos demônios, de Satanás. Então, a pergunta se mantém. De onde vêm os poderes de Satanás? De onde vem a força de Satanás para fazer o que faz ou para dar esse poder àqueles a quem ele quer? O Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Nós faremos a leitura do versículo 11, depois o versículo 24 e o 25. Assim diz a palavra de Deus. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Agora o 24 e o 25. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Meus irmãos, de onde vem a força dos falsos profetas? De onde vem o poder de operar sinais e maravilhas nos falsos profetas? E de onde vem o poder daquelas pessoas que prestam cultos também a orixás e a demônios? Eles têm seus sinais. Você encontra sinais em todo lugar que você for, no candomblé, no catolicismo, no pentecostalismo, em todo lugar você encontra poderes e sinais. No espiritismo. Eu lembro de uma reportagem que me chamou bastante atenção, onde uma repórter do SBT estava fazendo uma matéria sobre o espiritismo. E ela estava entrevistando uma mulher espírita que tinha um trabalho voltado nesse sentido. E ela confessou que não cria naquele tipo de coisa. E aí a espírita a convidou a participar de uma sessão. E levou esta repórter para um lugar muito bonito, um parque bonito, onde tinha algumas aves, árvores e águas. E chegou lá, ela pediu para que a repórter participasse com eles e se assentasse na grama e fizesse lá a reflexão da forma que eles estavam pedindo. Depois que terminou todo o trabalho, a espírita perguntou para a repórter: você sentiu alguma coisa diferente? E a repórter não, desconversou e não falou nada de interessante naquele momento. Só que acabada toda aquela entrevista, depois que se editou para que ela desse as considerações finais à repórter, a repórter confessou o que aconteceu naquele momento. E ela disse: olha, foi algo muito estranho que aconteceu comigo, algo extraordinário que eu nunca experimentei na minha vida. Quando eu estava lá sentado na grama e fazendo aquela reflexão que me foi pedida, uma luz brilhante apareceu diante de mim e eu percebi que era um anjo dos céus que estava diante de mim. No momento eu não tive
coragem de dizer o que passei, porque eu fiquei muito confusa e muito temerosa. Então, eu não disse, mas eu preciso ser sincera e dizer o que aconteceu. Vi um anjo diante de mim. Se você for no candomblé, você vê algumas coisas. Se você for numa igreja católica, você vai ver um monte de gesso lá, um monte de coração de gesso, de membros do corpo de gesso, que são milagres que foram operados nesse meio. No candomblé, em todo lugar. Então, de onde vêm os poderes? Para que se opere estas maravilhas. Alguém pode dizer, dos demônios, de Satanás. Então, a pergunta se mantém. De onde vêm os poderes de Satanás? De onde vem a força de Satanás para fazer o que faz ou para dar esse poder àqueles a quem ele quer? Então, nós veremos hoje um pouco a respeito disso. Pois a coisa mais perigosa que pode haver no meio do povo de Deus é um falso profeta. E os queridos irmãos precisam identificar quem são os verdadeiros profetas e quem são os falsos profetas. Se os irmãos observarem em Deuteronômios, Deus já prevenia o povo contra tais. Deuteronômios capítulo 13, do 1 por diante, diz assim: quando um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e acontecer o tal sinal e prodígio de que te houver falado. Então observe, aqui Deus está dizendo o seguinte, que no meio do povo de Israel surgiriam profetas, pessoas que profetizavam através de sonhos e pessoas também que apresentavam alguns sinais, alguns prodígios extraordinários. Deus está dizendo que isso poderia ocorrer. Agora, o curioso é o que Deus diz depois disso, porque a gente sabe que na palavra de Deus, especialmente no Velho Testamento, Deus levantou muitos profetas. Mas o interessante é o que Deus diz depois disso. Que esse profeta chegará, você dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los. E o Senhor Deus diz, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador. Então observe, estes sinais acontecem no meio dos falsos profetas também. E estes sinais são grandiosos e servem para enganar o povo. Mas observe que Deus está dizendo que é possível que algum desses profetas que façam sinais e prodígios diga assim, olha, esquece um pouquinho o Senhor, tem aqui uma nova experiência para vocês. Vocês vão conhecer novas coisas, dos quais vocês vão se maravilhar e se encantar. Venham conhecer outras coisas, além do Senhor. Então é muito perigoso isso. E o Senhor está advertindo o povo aqui, dizendo, não ouçam as palavras desse profeta ou sonhador de sonhos. Não ouçam. Vem este poder de quem, meus irmãos? Que sobre este profeta está. Observe o que ele continua dizendo, Deus. Porquanto o Senhor vosso Deus. Então os irmãos entendem que se levantaram ou se levantariam profetas no meio do povo de Israel. E Deus diz, olha, esses profetas eles vão tentar desencaminhar vocês do meu caminho, fazendo sinais e prodígios, coisas grandiosas no vosso meio, porquanto o Senhor vosso Deus, ou seja, o que Deus está dizendo aqui é, eu estou dando esse poder a eles, eu estou derramando sobre eles essa autoridade e esse poder de operar sinais e maravilhas no meio de vocês, e depois eles vão convidar vocês para se afastarem de mim. Por que, irmãos, o Senhor Deus dá este poder aos falsos profetas? Qual o propósito de Deus em tudo isso? E ele continua dizendo, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova. O Senhor vosso Deus vos prova. Então observe como isso é grandioso. Deus permite que profetas falsos se levantem no meio do povo.
operem sinais e maravilhas que encantem o povo. E depois esses profetas dizem, vamos para outros deuses, ou seja, afastem-se do Senhor, venham conhecer novas experiências e novas coisas. E Deus diz, olha, eu, Senhor vosso Deus, estou dando esta autoridade e este poder a esses falsos profetas. Porquanto eu, Senhor vosso Deus, vos provo. Eu estou provando, isto é uma prova que eu estou colocando diante de vocês. Aqueles que são aprovados permanecem com o Senhor. Aqueles que são reprovados seguem esses falsos profetas. É simples assim. Os aprovados passam de ano em ano, em ano, em ano com o Senhor. Os reprovados seguem os falsos profetas e seus demônios. O Senhor continua, porque o Senhor tem um propósito para isso. Para que Deus concede poderes aos falsos profetas? Para que Deus prova os crentes? Ele continua dizendo, porquanto o Senhor vosso Deus os prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. É para isso. O Senhor vos prova, para saber se vocês o amam, como dizem que amam, ou atrás de que vocês andam. Porque se for atrás de milagres, maravilhas, curas, pode ser que elas venham por mãos de falsos profetas. E se era disso que vocês corriam atrás, é atrás desses falsos profetas que vocês seguirão agora. Mas se é o Senhor vosso Deus que vocês amam, e o amam de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, vocês passarão na prova e seguirão ao Senhor. Como passar nesta prova, meus irmãos? O Senhor vai dizendo, cada passo, como é que você tem que agir, como era que o povo de Israel tinha que agir para que eles fossem aprovados diante de uma prova tão difícil. E o Senhor, a primeira coisa que o Senhor diz a eles é, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos. Pare de ouvir esse povo. Pare de dar atenção a esse povo. Porque esse povo quer dar a você aquilo que você gosta, que te faz sentir bem, que te dá prazer. Só que eles querem mais do que simplesmente a sua atenção. Eles querem que você viva dando ouvido a eles. E o Senhor Deus diz, não ouvirás as palavras desse profeta, desse sonhador de sonhos. Não escutem. Então é isso que os irmãos precisam fazer para se livrarem dos falsos profetas. Não darem ouvidos a eles. Como os filhos de Israel não podiam dar ouvidos àqueles profetas que se levantavam no meio deles. Como passar nesta prova? O segundo aspecto, o Senhor diz, andando após o Senhor. Após o Senhor vosso Deus andareis. Andem após o Senhor. Estejam andando com o Senhor. Façam como Enoque, que andava com Deus. Enoque andava com Deus. E ele andou tanto com Deus que ele foi levado por Deus, sem passar pela morte. Ele foi transladado. Mas o segredo de você se livrar, ou não cair nas astúcias desses falsos profetas, o Senhor diz ao povo de Israel que era andar após o Senhor vosso Deus. Como passar nesta prova ainda? Terceiro aspecto, o Senhor Deus diz que é temendo somente ao Senhor. E a Ele temereis. Andareis após o Senhor e a Ele temereis. Temam ao Senhor somente. Não precisa temer nada nem ninguém. O temor de vocês, o respeito de vocês, a admiração de vocês tem que ser somente pelo Senhor. Somente. Esse temor vai fazer com que vocês
Estejam firmes no Senhor. Porque se vocês temem ameaças de pastores, de profetas, ou seja, do que for, vocês seguirão esses falsos profetas. Mas se vocês temem apenas as ameaças do Senhor em sua palavra, vocês estão seguros. Eu já participei de uma igreja onde o pastor segurava os crentes no culto e na igreja como membros, através de ameaças pessoais. Ele dizia: olhe, cuidado para que eu não tire de você a cobertura espiritual. Se eu tirar de sobre vocês a minha cobertura espiritual, os demônios vão fazer o que querem com vocês. E o povo tinha medo disso. E o povo temia isso. Porque o povo não estava temendo ao Senhor, o povo estava temendo aquele homem, aquele falso profeta. Então os irmãos precisam temer somente ao Senhor. O que o Senhor Deus diz, respeitem e sigam, que é o que Ele diz a seguir. O quarto aspecto: temereis ao Senhor teu Deus, e os seus mandamentos guardareis. Observe que o Senhor começa voltando você para a palavra. Para se livrar do falso profeta, o povo de Israel precisava voltar para a palavra. Você não ouça a palavra desses profetas. Você ande após o Senhor Deus. Você tema ao Senhor Deus e você guarde os mandamentos, guarde a palavra no coração. E o quinto aspecto, ele diz: e a sua voz ouvireis. Não ouça a voz do falso profeta, ouça a voz do Senhor. É semelhante a dizer: não ouça a voz da TV, não ouça a voz dos amigos, não ouça a voz dos seus pais, não ouça a voz do seu coração, mas ouça a voz do Senhor. Somente a voz do Senhor. O que o Senhor te manda fazer, faça. O que os outros mandam fazer que contraria o que o Senhor manda, não faça. E a Ele servireis. Este é o sexto aspecto. Não adianta você observar os mandamentos do Senhor e não servir ao Senhor. Aquilo que você tem, tudo que você é, todo o seu ser, tem que ser oferecido ao Senhor como oferta de aroma suave. Você tem que prestar o seu serviço ao Senhor. O que é servir ao Senhor, meus irmãos? Servir ao Senhor é você servir aos necessitados. É você servir ao seu pai, à sua mãe. É você servir aos seus filhos. É você servir aos seus irmãos em Cristo. Mas não porque eles exigem isso de você, mas porque o Senhor exige isso de você. Lembra do que já lemos aqui na igreja? Quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim me fizeste. Quando vocês serviram a um dos pequeninos do Senhor, ao Senhor vocês estavam servindo. Esse é o segredo daqueles que se livram dos falsos profetas. Depois ele diz no sétimo aspecto: e a ele vos achegareis. Vocês precisam ter consciência, e o povo de Israel precisava também ter essa consciência, de que a única forma de se livrar e de não cair nas artimanhas de um falso profeta é se achegando ao Senhor. Quanto mais próximo do Senhor você estiver, mais forte e imune contra o veneno dos falsos profetas você estará. Você precisa se aproximar do Senhor dia a dia. Porque quanto mais você se aproxima do Senhor, mais forte contra estes males você estará. E você estará passando na prova. Só que quanto mais você se afasta do Senhor, mais fraco você fica a dar ouvidos à voz que não vem do Senhor. E eu questiono aos irmãos: vocês estão
vivendo a vida de vocês de maneira que se aproxima cada vez mais do Senhor ou de maneira que se distancia mais do Senhor? Porque se vocês distanciam, vocês não hão de passar na prova quando o Senhor levantar no meio de vocês algo que encha os olhos de vocês. Agora, se vocês se aproximam do Senhor, naturalmente vocês estarão prontos para vencerem todo o mal. Não dando ouvido às vozes dos falsos profetas. Sabe o que isso significa? Só a Escritura. Você, quando dá ouvidos às Sagradas Escrituras, você não dá ouvidos a falsos profetas. Andando após ao Senhor, como? Conhecendo as Sagradas Escrituras. Temendo somente ao Senhor, conhecendo as Sagradas Escrituras, guardando os mandamentos do Senhor, só das Sagradas Escrituras, ouvindo a voz do Senhor, que está aqui nas Sagradas Escrituras. É muito simples conhecer um falso profeta, é muito simples, as pessoas complicam sem necessidade. Era mais difícil antes da Bíblia estar escrita do que agora. Agora é muito fácil. Conhecer um falso profeta é simplesmente você ver, escutar o que ele diz e conferir com as Escrituras. Se alguém traz alguma palavra para você, dizendo que foi Deus que enviou, pergunte onde está o versículo. Qual livro da Bíblia está aquilo que ele está te falando. Se ele disser, não está aí não, foi Deus que me deu agora, é um falso profeta, simples assim. Porque não existem duas palavras de Deus, existe só uma. E ela está aqui escrita, ó. Não existe uma palavra escrita e uma palavra solta no ar, onde esses profetas captam ela e trazem para você uma nova palavra. É somente uma palavra, a palavra de Deus. Está escrita. Então você identifica um falso profeta muito facilmente. Só é você perguntar a ele, olha, o que você está trazendo para mim, dizendo que vem de Deus, está em que parte da Bíblia? Se ele disser que não está em nenhum, é um falso profeta. Se ele apresentar o texto da Bíblia, aceite, porque é palavra de Deus. O fim do falso profeta, qual seria, meus irmãos? Observe Deuteronômios capítulo 13, continua. E aquele profeta, o sonhador de sonhos, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele. Então observe o que é que Deus faz. Deus levanta um falso profeta no meio do povo, para provar o povo, para saber se o povo de fato vai seguir, continuar seguindo a palavra do Senhor, a voz do Senhor ou a voz daquele falso profeta. Só que o que o Senhor diz é o seguinte, olha, esse falso profeta precisa ser punido, porque ele está falando coisas que não diz respeito à minha palavra. Ele deverá ser morto. E por que o Senhor Deus mandava matar ao falso profeta? Ele diz, assim tirarás o mal do meio de ti. Lembra que cada vez mais que você se aproxima do Senhor, aproximando-se do Senhor, você mais forte fica contra os falsos profetas. Então observe, tire o mal do meio de vocês, tire o falso profeta do meio de vocês, porque senão vocês vão se aproximar dele e não de Deus. Era assim que Deus estava falando ao povo de Israel, e é assim que Deus está falando ao seu povo aqui. Observe o que Deus diz em Ezequiel capítulo 14, do 7 ao 11. Por que Deus, meus irmãos, levanta falsos profetas para matar esses profetas? Aqui em Ezequiel também nós vemos uma explicação para isso. Diz assim, porque qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim
e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta, para me consultar por meio dele, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo, e porei o meu rosto contra o tal homem, e o assolarei para que sirva de sinal e provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta, e estenderei a minha mão contra ele, destruirei este falso profeta do meu povo de Israel, e levarão sobre si o castigo de sua iniquidade. O castigo do profeta será como o castigo de quem o consulta, para que a casa de Israel não se desvie de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, diz o Senhor Deus. Então observe que Deus aqui ele está purificando Israel. Ele faz com que os falsos profetas anunciem aquilo que eles amam anunciar. Deus permite que os falsos profetas operem aquilo que eles gostam de operar. Mentiras e enganos para seduzir o povo. E Deus diz, olha, aquele que gosta desses profetas, que forem atrás desses profetas, eles carregarão também a sua culpa. E o pecado do profeta será igual ao pecado do que o consulta. E os dois receberão a mesma punição. Existem todo tipo de falsos profetas no meio do povo de Deus, meus irmãos. Existem aqueles falsos profetas que trazem mentira para vocês na intenção de bajular os irmãos e ter agora a atenção dos irmãos voltadas para eles. Observe o Senhor Deus falando por Jeremias, capítulo 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que desprezam, aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não haverá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor, e viu, e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à palavra e ouviu. Observe que eles fazem questão de dizer que sobre vocês vão vir coisas boas. Quem aqui não quer ouvir que vocês serão prósperos, que vocês terão paz, que vocês terão alívio e sossego na vida? Era o que esses falsos profetas faziam, trazendo boas notícias para o povo, mas o povo estava em pecado. Então vinha um profeta verdadeiro e dizia, olha, o Senhor há de punir vocês, o Senhor há de descarregar a ira dele sobre vocês por causa desses vossos pecados. Quando o profeta verdadeiro dava as costas, chegava o bajulador dizendo, não. Na verdade, paz vocês terão, próspero vocês serão. E eles se deixavam enganar por palavras bajuladoras. Jeremias continua. Então disse eu, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, não vereis espadas e não tereis fome. Antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordens, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação, e vaidade, e engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam no meu nome, sem que eu os tenha mandado, e dizem, nem espada nem fome haverá nesta terra. Espada e a espada e a fome serão consumidos esses profetas. E o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada.
e não haverá quem os sepultem, tanto a eles como as suas mulheres, e os seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Qual dessa palavra você queria ouvir? Aquela que diz, paz tereis. Verdadeira paz tereis neste lugar. Ou aquela palavra que diz que a espada virá sobre você, que a fome virá sobre você, que você e seus filhos e suas filhas serão consumidos e mortos e destruídos e não haverá nem quem sepulte vocês. Qual das duas palavras vocês queriam ouvir? Pois bem, a palavra de paz e prosperidade era a palavra que o povo de Israel estava querendo ouvir. E Jeremias queria dizer ao povo, voltem ao Senhor, porque o pecado de vocês está levando vocês para a destruição. Mas o povo não gostava de ouvir a palavra do Senhor. Então a culpa, meus irmãos, também pesa sobre o povo que segue o falso profeta. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que o Santo de Israel cesse de estar perante nós. Por isso, assim diz o Senhor de Israel, o Santo de Israel, porquanto rejeitais esta palavra, e confiais na opressão e perversidade, e sobre isso vos estribais. Por isso, esta maldade vos será como a brecha de um alto muro que, formando uma barriga, está prestes a cair, e cuja quebra virá subitamente. Então eram filhos mentirosos que não queriam ouvir a lei do Senhor, que não queriam ouvir a palavra do Senhor. Eles se afastavam da palavra do Senhor, consequentemente se aproximavam dos falsos profetas. Observem a sua vida, o quanto você tem se aproximado da palavra do Senhor, o quanto a palavra de Cristo está próxima de vocês, o quanto vocês a rejeitam, o quanto vocês se afastam dela. Quais são os motivos que impedem vocês de se aproximarem da palavra do Senhor? Quais são os motivos que tiram vocês da presença do Senhor? Quais são os motivos que afastam vocês da igreja, da oração, da meditação na palavra, de um testemunho de vida fiel diante dos seus vizinhos, diante dos seus pais, diante de sua esposa, de seu esposo, de seus filhos? O que é que afasta vocês dessa comunhão com o Senhor? Reflitam e respondam a vocês mesmos. Porque quanto mais vocês se afastam do Senhor, mais próximo dos falsos profetas vocês estão. E vocês amarão a TV de vocês. Vocês amarão aqueles amigos de vocês que conversam coisas inúteis com vocês. E vocês amarão estar sozinhos. Mas vocês perderão o prazer de estar na presença do Senhor. Perderão o prazer de estarem próximo ao Senhor. E a culpa será de cada um. Existem também profetas que são intrometidos, atrevidos. Jeremias continua e diz, eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor. E uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Mas, se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade de suas ações. Não enviei esses profetas, todavia eles foram correndo. Os falsos profetas, eles são atrevidos, meus irmãos. Uma coisa é você falar
de alguém importante, falar alguma coisa e dizer, foi fulano que disse, sendo que essa pessoa não o disse. Quando essa pessoa souber, ele ficará indignado, porque você está colocando palavras na boca dele. Outra coisa é você também fazer isso com Deus. Dizer, eis que o Senhor está me dizendo neste momento, quando o Senhor não disse. E o Senhor diz, olha, eu não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Quer saber o profeta verdadeiro? Aquele que está no conselho do Senhor, o que eles fazem? Mas se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras. Eis o profeta verdadeiro. Eles trazem o povo para a palavra. Eis o profeta falso. Eles têm outra palavra a oferecer aos irmãos. Eles são mentirosos, como os irmãos já viram. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração, os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos e que cada um conta ao seu próximo, assim como os seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. E Jeremias continua, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos, que sonhais, porque eles os profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Então, meus irmãos, eles distorcem a palavra, eles fazem errar o povo, eles não levam o povo à supremacia da palavra. E eles sabem enganar muito bem. Mas isso era no Velho Testamento? Não. Isso também ocorreu no Novo Testamento. Se os irmãos observarem, na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, Paulo fala desta mesma maldade no meio do povo. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, o anticristo só não se manifestou plenamente ainda. Ele só não age porque Deus não permite. Porque Deus o detém. Quando Deus se afastar, quando Deus retirar um pouco de sua graça, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Observe que tem um propósito. E com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Então é dessa maneira que ocorre, meus irmãos. Se vocês se aproximam do Senhor, ao Senhor encontrarão. Se vocês se afastam do Senhor, aquilo que está no coração de vocês, vocês encontrarão. Se é sinais e prodígios que os irmãos amam, os irmãos encontrarão. O que Deus está dizendo aqui é que Ele entrega essas pessoas à operação do erro. Sabe por quê? Porque eles não receberam o amor da verdade para serem salvos. Antes eles se deleitaram com a injustiça. Então é aquilo que é que você ama e o Senhor te dará. Se o Senhor ama ao Senhor, se vocês amam ao Senhor, então do Senhor vocês terão. Ao Senhor vocês terão. Mas se vocês amam posses, então posses vocês terão.
Se vocês amam profecias, profecias vocês terão. Se vocês amam aparecer, então vocês hão de aparecer. Porque o Senhor entrega aos irmãos. O que é que os irmãos amam? Do que os irmãos estão atrás? Os falsos profetas, eles são carregados de demônios, os quais foram enviados pelo próprio Deus. Como nós vimos na liturgia, onde Acabe queria ir guerrear contra Ramote de Gileade. E 400 profetas profetizavam dizendo, cheio de bajulação, vai e vencerás. Serás vencedor em Ramote de Gileade. E aí Joabe diz, olha, não tem mais nenhum aqui não. Certamente percebeu que eram todos bajuladores. E Acabe diz, tem um, mas esse só profetiza coisas duras a meu respeito. E Joabe diz, não fale assim, chame ele. E aí ele é chamado. E Micaías diz que teve uma visão do Senhor, aonde o Senhor estava em uma grande reunião. E o Senhor dizia, como é que eu enganarei Acabe para que Acabe suba a Ramote de Gileade e lá morra? E aí um dizia de um jeito, outro dizia de outro. E teve um espírito que falou uma coisa que Deus permitiu. Esse espírito disse, olha, eu subirei, eu descerei e enganarei Acabe, e ele vai morrer. E Deus diz, como você enganará? E o espírito diz, olha, eu descerei e serei espírito mentiroso na boca dos profetas de Acabe. E o Senhor diz, vai e tu prevalecerás. Ou seja, eu vou te dar autoridade para você conseguir executar aquilo que você planejou. É assim que funciona, meus irmãos. Deus sonda os corações dos irmãos e observa a quem os irmãos de fato amam. E se Deus observa que os irmãos não o amam, Deus porá os irmãos à prova. Diante da palavra, estará de um lado a palavra e aquilo que de fato está no coração dos irmãos. Se o que está no coração dos irmãos é o amor ao Senhor, os irmãos se aproximarão do Senhor. Se o que está no coração dos irmãos é o amor a alguma coisa mundana, para o mundo os irmãos irão. E como eu disse, no Novo Testamento realmente acontece coisas estranhas. Em Atos capítulo 16, o apóstolo Lucas conta um evento muito curioso. Que diz assim, e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação. Ela tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Então, observe. Essa mulher, ela tinha tudo o que hoje as igrejas evangélicas, muitas delas procuram. Adivinhação. Olha, realmente aconteceu o que ela falou. Adivinhação. E elogios para o povo de Deus. Porque o que ela dizia quando viu Paulo, sem nem conhecer a Paulo. Olha, estes homens nos anunciam o caminho da salvação. São servos do Deus Altíssimo. Aonde é que uma mulher dessa não enganaria as igrejas evangélicas? Muitas igrejas. Se ela viesse hoje em dia, será que ela não está em muitas igrejas? Dizendo, olha, estes homens anunciam o caminho do evangelho. Escutem estes homens. E adivinhando no meio da igreja. Profetizando no meio da igreja. Será que não tem muitas delas? Só que a reação de Paulo foi a seguinte. Isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Então era um espírito maligno agindo naquela mulher. Como você pode se precaver de não ser enganados por esses falsos profetas? Seguindo ao Senhor.
se aproximando ao Senhor, guardando a palavra do Senhor, temendo ao Senhor, ouvindo ao Senhor, é assim que os irmãos poderão se livrar desses falsos profetas. Porque o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, nos advertiu. E surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Essas são as palavras do Senhor Jesus Cristo. Vede que eu vos tenho predito. Então os irmãos não terão desculpas. O que é que os irmãos amam? Certo pregador já contou a história de um barquinho que estava amarrado, seguro, na beira da praia. E esse barquinho, dizia ele, que reclamava todos os dias. Ah, porque eu estou preso aqui? Ah, eu queria a liberdade. Ah, eu queria ser livre. Ah, eu queria conhecer o mundo. Mas o meu dono me deixa amarrado aqui na beira da praia. E um dia, alguém foi lá, desamarrou o barquinho e disse: vá, você é livre, siga agora. E o barquinho foi alegre, satisfeito, e entrando por mar. Daqui a pouco ele olhava e não tinha mais como ver a beira da praia. E o barquinho se perdeu na imensidão e ficou perdido. Assim são as pessoas que querem viver a liberdade delas. O que é que o seu coração manda? Você gosta de satisfazer aquilo que o seu coração pede? Se o que o seu coração pede não está de acordo com aquilo que te aproxima de Deus, saiba de uma coisa: você será livre. E você seguirá nessa imensidão. E quanto mais você seguir, mais distante do Senhor você estará. O que é que você quer? Entenda uma coisa: aqui na igreja só estão aqueles que amam ao Senhor. Entenda uma coisa: aqui na igreja só vem aqueles que estão interessados pelo Senhor. Mas eles vêm e estão satisfeitos em estar na presença do Senhor. Porque se eles não estão satisfeitos, eles podem ir embora. Eles são livres. O Senhor Deus não obriga vocês de estarem aqui. Onde é que vocês gostam de estar? Vocês não queriam estar aqui, não? Preferiam estar em outro lugar? Então entendam uma coisa: saiam daqui e podem seguir para o lugar onde vocês querem estar, porque vocês estão livres para seguirem em vossos pecados. O Senhor não vai forçar os irmãos a estarem aqui. O Senhor tem interesse que estejam aqui apenas aqueles que o amam de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo o entendimento. Se os irmãos estão aqui porque amam ao Senhor, o Senhor estará com os irmãos. Agora, se os irmãos estão aqui tristes, porque preferiam estar em outro lugar, se os irmãos estão aqui, mas o coração dos irmãos estão em algum outro lugar, façam um bem para vocês. Façam um bem para a igreja. Saiam daqui e corram para onde o coração de vocês está. Agora, se os irmãos amam ao Senhor, permaneçam aqui, perseverem aqui, mesmo diante do ataque de Satanás, mesmo diante do ataque do mundo, mesmo diante da carne de vocês, mesmo diante de falsos profetas, estejam firmes, buscando ao Senhor. Se a convicção dos irmãos é que o Senhor é melhor do que qualquer coisa que o mundo pode oferecer, perseverem nesse propósito, superando tristezas, desânimos, superando todo tipo de desafio, porque essa convicção dos irmãos é certa e ela procede de Deus. Agora, se os irmãos não acreditam assim, e estão aqui por algum outro motivo que não o Senhor, então os irmãos são livres. Quero dizer que os irmãos estão à vontade para não virem nunca mais. Agora, se amam ao Senhor, então estejam aqui. Estejam buscando ao Senhor em casa e onde os irmãos estiverem. Que Deus abençoe, meus irmãos. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Não deixe de curtir e compartilhar. Ajude combatendo o avanço do mal, lutando
se informando, resistindo e compartilhando conhecimento.